Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus. Nós estávamos agora lá na igreja, limpamos a igreja, eu juntamente com os irmãos, e agora cheguei aqui para nós ler a nossa leitura diária. Aqui nesse canal todo dia nós lemos a Bíblia, nós oramos para Deus ele vir abençoar a sua vida. E hoje a leitura, meu irmão, minha irmã, vai te ajudar muito no livro de Romanos, capítulo 4. Livro de Romanos, capítulo 4. Vou esperar você abrir a Bíblia, vou tomar um gole aqui do meu mate. Achou aí? Romanos, capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não adiante de Deus. 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. 4. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. 5. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica, o ímpio na sua fé, lhe é atribuída como justiça. 6. E assim também que Davi declarou, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. 7. Bem-aventurado aquele cuja iniquidades são perdoadas e cujo pecados são cobertos. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então imputará, quando a Bíblia fala de imputará pecado, é aquela pessoa que ela continua fazendo aquilo que ela tinha largado. Sabe aquela pessoa que quando ela vem para a igreja, ela larga a bebida, sem ninguém mandar. Porque a palavra de Deus ela vai nos convencendo, ela vai nos tirando, automaticamente a palavra de Deus vai nos limpando. Lembra que Jesus falou? Vós já estáis limpo pela palavra. Mas aí depois de um tempo, a pessoa imputa na vida dela aquilo que ela tinha largado. Ela aceita. E lembra, nem tudo que você acha normal, que você aceita, Deus às vezes aceita. Por isso que nós não podemos imputar em nós, ou seja, deixar aquilo permanecer. Se está contra a palavra, larga, deixa, não adianta. Você vai deixar pela fé, que você vai conseguir ficar sem isso, que você largou um dia por causa de Deus. E no versículo 9, diz assim: vem, pois, está bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. 10. Como o pai lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso, não na regime, olha que forte, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir ser pai de todos que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputado a justiça. 12. E pai da circuncisão, isto é, daquele que não são apenas circunciso, mas também ando
nas pisadas da fé. Versículo 12. E pai da circuncisão, isto é, aquele que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Por quê? Porque Deus ele só prometia para Abraão. Por que Abraão ele é considerado pai? Abraão ele é considerado pai das nações. Abraão é considerado o pai da fé. Porque Abraão ele sabia esperar. Incircunciso naquela época, você pode pesquisar se você quiser, porque é bem, como é que eu vou dizer, é conveniente explicar. Mas se você pesquisar, você vai ver que era o que eles faziam. Hoje não precisa mais incircuncidar o homem. Porque hoje, o batismo nas águas, ele ficou no lugar da incircunciso. Da incircuncisão que eles faziam antigamente no homem. Então Abraão, irmãos, ele foi feito o pai da fé pela paciência que ele teve. Paciência de esperar, ele teve fé, ele acreditou. Que mesmo ele tendo passado todos os processos, mesmo ele ter sido fiel a Deus, ele ter se convertido, ele ter passado por todas as dificuldades que ele passou, ele acreditava nas promessas de Deus. E hoje muitas pessoas, por Deus permitir passar por tantas coisas, acabam não acreditando, acaba às vezes se perdendo, acaba muitas vezes desanimando, ou seja, perdendo tudo que Deus tem para ti e para uma geração inteira. Você lembra quando Deus fala para Abraão: Abraão, olha as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. Irmãos, Deus só prometia para Abraão. E Deus cumpriu, porque Abraão não desistiu. Ele é considerado pai da fé. Ele é considerado, meu irmão, o homem que nós temos que pegar o exemplo de fé. O homem que não desistiu. O homem que perseverou. E aqui no versículo 14 diz assim: pois se os da lei é que são herdeiro, anula-se a fé e cancela-se a promessa. 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressões. 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que sejais segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Você está entendendo? Não é eu que estou falando, a Bíblia está falando. Ele é o pai da fé, o pai de todos nós. Meu Deus do céu. Pode ver que Jesus falava o pai Abraão, as pessoas falavam o pai da fé. Irmãos, ou seja, Abraão não tinha pressa. Ele dava glórias a Deus. Abraão ele era paciente. E Abraão, irmãos, acreditava que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. E você que está me ouvindo, você tem fé? Primeiramente você tem que entender o que é fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé, ela é a certeza. E quando você tem a certeza, você declara, você confessa, você determina.
E assim será feita na tua vida. A partir de hoje, pega a fé deste homem. Porque amanhã, irmãos, a palavra vai ser forte. Eu quero que amanhã você preste atenção. Amanhã a palavra vai ser forte, o que Deus vai fazer. Vamos falar amanhã da vida de Abraão mais profundamente. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá bom? Vamos falar então de Abraão amanhã. E eu quero que você fique. Porque agora não vai dar tempo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu já repreendo todo o mal contra a vida, contra a casa dessa pessoa. Eu ordeno agora toda insônia, toda perturbação, todo medo, Pai, que essa pessoa está. Contra, meu Deus, às vezes seu filho que não chegou em casa. Toda preocupação, todo medo. Eu ordeno, eu exijo pelo poder que há no nome de Jesus. Eu digo, mal, pega tudo que é teu agora da vida, do corpo dessa pessoa. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Eu determino que o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Eu dou ordem aos anjos para te guardar, para te proteger. Eu dou ordem aos anjos para guardar toda a tua família. E que o Senhor seja o teu pastor, nada te faltará. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Eu determino isso em nome de Jesus. Você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.